Por favor, abra a sua Bíblia. Qual é o texto mesmo? Gálatas 5. Se você achar desnecessário abrir a Bíblia, abra a si mesmo. Nunca é demais abrirmos a Bíblia. Nunca é demais. Abra a Bíblia, Gálatas 5. Os versos 22 e 23. Assim diz o texto: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E o verso 16, para a gente lembrar, como é que diz aí? Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Aqui estão as graças, as virtudes produzidas pelo Espírito na vida do cristão. Eu convido a sua atenção, porque eu tenho a impressão que as anotações que eu fiz contêm bastante informação. O tempo não vai permitir comentar com muitos detalhes, mas eu gostaria muito que você tivesse uma compreensão bem clara do significado deste fruto do Espírito. Lembrando que a Bíblia chama de fruto do Espírito justamente para nos dizer que são características que não nos são inerentes, não são naturais. O que é natural do ser humano é o que o apóstolo chama aí de as obras da carne, que vem nos versículos anteriores. Essas são naturais, essas brotam da natureza pecaminosa. Agora, o fruto do Espírito, as virtudes mencionadas, são produzidos ou é produzido pelo Espírito Santo. A grande motivação que nós temos é saber que Deus quer e Deus pode produzir essas virtudes na vida de cada um de nós. Por isso que eu tenho tentado desafiá-los. Você está satisfeito consigo mesmo? Ou você quer melhorar? E não me venha com aquela, eu já passei da idade. Não, enquanto há vida, há esperança. O poder do Espírito não faz distinção de idade, de raça, de condição, de status, de nada disso. Se você se permite, se você se deixa influenciar pelo Espírito, Ele vai produzir essas virtudes no seu caráter. Aquelas coisas na sua vida que de alguma forma têm atrapalhado os seus relacionamentos, a sua comunhão com Deus, não se conforme com isso. Busque de Deus, porque Ele pode operar transformações. Amém? Essa é a síntese de toda a semana de oração. De tudo que nós já falamos e vamos continuar falando. Esta é a síntese. Vamos então entender agora o que é essa virtude, essa graça do Espírito chamada fidelidade. Interessante, o termo grego usado aqui, traduzido por fidelidade, é a mesma palavra que é traduzida também por fé. Pistes no grego. Só que no contexto aqui, esta palavra tem claramente o significado de fidelidade e não de fé. Por isso é traduzido dessa forma na grande maioria das versões, não apenas na língua portuguesa. Fidelidade é também, como outras virtudes mencionadas aqui, a fidelidade é um atributo de Deus. Deus é fiel. Ele é absolutamente digno de confiança. As suas palavras nunca falharão. Deus é fiel. Este é um atributo da divindade. E é um atributo comunicável. Assim como outras virtudes aqui das graças do Espírito, que também são atributos de Deus e que são comunicáveis. Está aí, longanimidade, Deus é longânimo, benignidade, bondade, fidelidade, são atributos que fazem parte da pessoa de Deus, mas que Ele quer comunicar para os seus filhos. É um atributo comunicável. O que significa fidelidade? Como eu fiz em outros temas, eu busquei algumas definições do dicionário. O Aurélio apresenta 3 definições. Primeira, qualidade de fiel, lealdade. Segunda, constância, firmeza.
nas afeições, nos sentimentos, perseverança. Terceira, observância rigorosa da verdade, exatidão. Aí, analisando o uso dessa palavra e desse termo, desse conceito na Bíblia, eu pude verificar que na Bíblia, fidelidade tem exatamente esses significados, essas conotações. Qualidade de ser verdadeiro. Fidelidade é uma virtude que faz da pessoa que a possui uma pessoa confiável. Parece que é uma matéria meio em escassez na humanidade. Pessoas confiáveis. É isso que significa fidelidade. A fidelidade, esta virtude, esta graça do Espírito, ela é exercida na vida do cristão em duas dimensões. A primeira dimensão diz respeito à fidelidade para com as pessoas. E a segunda dimensão da vivência, da experiência e da fidelidade diz respeito à fidelidade para com Deus. E como eu já mencionei, são tantas aplicações, a fidelidade pode ser vista e pode se desenvolver na vida de uma pessoa em tantos aspectos que seria impossível fazê-lo ou apresentá-los aqui em apenas um sermão. Então, eu destaquei aqui aquele que julgo serem os três principais aspectos da experiência de fidelidade. Primeiramente, no relacionamento com as pessoas, fidelidade para com as pessoas. Em primeiro lugar, fidelidade envolve lealdade nos relacionamentos. Lealdade nos relacionamentos. Nos relacionamentos de amizade, nos relacionamentos que envolvem hierarquia, ser leal com os seus superiores, e isso muitas vezes é tão difícil, não? Ser leal com os seus subalternos, numa hierarquia funcional, numa hierarquia empresarial, numa hierarquia, seja qual for. Fidelidade envolve esta lealdade nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos da igreja, e eu destacaria por uma questão talvez óbvia, por ser algo tão desgastado na nossa sociedade, no relacionamento conjugal. Fidelidade. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Fidelidade conjugal. Interessante que, pesquisando, eu me deparei com um estudo feito por um centro de terapia e mediação nos Estados Unidos, um centro voltado especificamente para estudos na área familiar. E esse estudo revela quais são os principais motivos para a infidelidade no casamento e apresenta os 5 principais motivos, né? As pessoas são infiéis. Por quê? Por que motivos? Para evitar conflitos, por falta de intimidade no casamento, por vício sexual, porque possuem uma personalidade dividida e também por fuga. Esses são os principais motivos para a infidelidade. Me refiro à infidelidade conjugal. E eu queria dar uma palavrinha aqui para os solteiros. Para os solteiros. Escute o que eu vou falar. Quem é infiel no namoro será infiel no casamento. Você entendeu isso? Moça, rapaz, quem é infiel no namoro será infiel no casamento. A justificativa que se dá por aí entre a moçada é a seguinte: não, é porque a gente é solteiro e sabe como é que é a pressão, os hormônios, a tentação sexual, mas depois que casar está resolvido o problema. Isso não é um problema, não é uma questão de pressão sexual, é uma questão de caráter. E casamento não corrige caráter. O que corrige caráter é o poder de Deus. Por isso,
Fruto do Espírito. Nós precisamos que Deus produza esse fruto do Espírito na nossa vida. E eu digo na nossa, me incluindo, e creio que, não sei se alguém poderia dizer, olha, eu estou fora disso aí, eu estou isento disso aí. Esta é uma tentação constante com a qual todos nós convivemos. Não é o casamento que vai corrigir esse traço de caráter. O que se faz no namoro vai acontecer no casamento. A infidelidade no namoro vai se repetir no casamento. O fruto do Espírito é fidelidade, envolvendo lealdade nos relacionamentos. A fidelidade, ainda no que diz respeito à aplicação em relação às outras pessoas, a fidelidade para com as outras pessoas. Em segundo lugar, a fidelidade, eu disse em primeiro lugar, envolve lealdade. Em segundo lugar, fidelidade envolve honestidade. Outro artigo em extinção. Muitos de vocês vão se lembrar desta notícia. Francisco Basílio Cavalcante, 55 anos, cearense, faxineiro do aeroporto de Brasília. Se lembram da história? Os mais novos não vão lembrar, porque já faz quase 10 anos. Em 2004, encontrou uma bolsa no banheiro com $10.000. O equivalente na época a R$30.000. Lembrando, não havia câmeras no banheiro e ele estava sozinho. E faltavam 15 minutos para ele largar do serviço. O seu salário bruto, naquela ocasião, era de R$370 por mês. E ele vinha já há alguns dias atormentado por uma conta de luz atrasada de R$28. O melhor presente que o Francisco havia recebido na vida era uma bicicleta Caloi usada, comprada pelos seus 5 filhos. Pois é. Ele devolveu todo o dinheiro. Devolveu a bolsa. Saiu atrás de achar. E era um estrangeiro, um turista que estava de passagem por ali, indo para Manaus. Uma reportagem depois com ele, trecho de uma reportagem. Abre aspas, a reportagem descreve, o texto descreve assim: sentado na velha bicicleta, colocou até roupa nova para a fotografia. Francisco responde à pergunta que todos gostariam de fazer. O senhor sente orgulho por ter devolvido o dinheiro? Ele diz com sua habitual simplicidade: o que eu fiz, moço, era o que todo mundo devia fazer. Se cada um agisse assim, o Brasil seria melhor. E encerra: não tem coisa melhor na vida do que chegar em casa e dormir sem peso na consciência, sem ter prejudicado ninguém. É só isso que eu quero para mim e para minha família. O que é que você acha disso? A maioria das pessoas que critica a corrupção entre os nossos políticos faz a mesma coisa na sua esfera de ação, na sua esfera de existência. Algumas perguntinhas aqui, talvez para incomodar. O que você faz para evitar uma multa? Lembrou? Como você preenche a sua declaração de imposto de renda? E o que dizer do plágio no trabalho da faculdade? O que dizer da cola nas provas, dos relatórios de despesas, da nota fiscal com preço forjado, etc, etc, etc. Você também é um daqueles que tenta aplacar a consciência, apontando a falha dos outros? Não, o meu imposto é assim porque olha o que o governo faz. É isso? Se alguém se corrompe, você vai se corromper? E você acha que se justifica por isso perante Deus? Fidelidade, fruto do Espírito, envolve honestidade. Para os jovens eu diria uma coisa: o que vai preparar você para ter sucesso na vida não é uma boa nota na escola à custa da honestidade. O que vai preparar você para o sucesso na vida é a formação do seu caráter. Valorize mais isso
do que a nota. Eu nunca gosto de me colocar como exemplo de nada, porque não sou exemplo de nada, mas tenho buscado de Deus sabedoria e energia para realizar algumas coisas. Lá em casa, eu e minha esposa, nós nunca cobramos nota alta dos nossos filhos. Mas sempre cobramos disciplina, dedicação e honestidade. Você se incomoda por estarmos falando sobre este assunto? Talvez você precise buscar o poder de Deus para que o Espírito Santo produza esse fruto na sua vida. Para os jovens eu continuaria dizendo ainda, o que você faz agora vai definir quem você será no futuro. Uma pequena vantagem agora, à custa da honestidade, vai trazer tantos prejuízos para a sua vida futura, para os seus relacionamentos, que você não faz ideia. Andai no Espírito e jamais satisfareis as obras da carne. Eu estou tratando aqui da fidelidade para com as pessoas. Envolve lealdade, envolve honestidade. E, finalmente, a fidelidade para com as pessoas envolve veracidade. O que é fidelidade mesmo? Uma pessoa que possui esse fruto do Espírito é uma pessoa confiável. Portanto, envolve veracidade. E veracidade não combina com mentira. Você sabe qual é uma das mentiras mais comuns que as pessoas contam? Uma curiosidade aqui. Alguém arriscaria dizer? Eu não diria mentira mais comum, mas qual a situação em que ocorre com mais frequência mentira? Os estudos aí, alguns institutos, tem aqui um instituto cristão de uma universidade cristã lá do Texas, chegou a essa conclusão. Diz que em 50% dessas situações, o que é dito é mentira. Você sabe que situação é essa? Quando se vai dar o motivo para ir embora. Esse estudo, feito por esse instituto que eu mencionei, revelou que pessoas do mundo inteiro mentem o tempo todo, sendo que, em geral, uma das mentiras mais comuns é dita quando as pessoas querem ir embora. Nessas horas, mais de 50% das vezes, o motivo da despedida é falso. Olha, eu tenho que ir embora porque tem mais de 50% de chance de ser mentira o que vai ser dito ali. Calcula-se que, eu acho um exagero, mas são estudos que são feitos aí na sociedade secular, não é? Calcula-se que uma mentira vem aos nossos lábios cerca de 200 vezes por dia. Uma tendência de contar uma mentira. Em média, uma a cada 5 minutos. Uau! Começando por falsos elogios, tipo, você está tão bem. Nossa, como você está elegante. Eu quase ia dizer uma coisa, mas não vou dizer. Aliás, eu vou dizer, mas vou dizer para você não seguir. Eu quase ia dizer assim, meninas, não acreditem, mas não. Meninas, acreditem sim. Acreditem sim. Então, varia desde esses elogios mentirosos até mentiras mais descaradas, tipo, hoje eu não posso ir ao trabalho porque estou gripado. Essas são mentiras comuns. Estudos revelam que as principais vítimas da mentira são os cônjuges e os familiares. São as principais vítimas da mentira. 2/3 de todas as mentiras graves, segundo as análises de diários de uma psicóloga que é mencionado o nome dela. 2/3 de todas as mentiras graves são contados para cônjuge ou familiares. Aí alguém diz assim, mas olha, eu tive que mentir. Não tinha saída. Se eu contasse a verdade, seria um verdadeiro buruçu, como dizem por aí. Eu tive que mentir.
Ah, Deus entende. Ah, Deus entende, sim, claro que Deus entende. Deus entende tudo. Deus sabe de tudo. Agora você quer saber o que Deus diz sobre isso? Jesus disse assim: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quando nós mentimos, naquele momento, nós nos fazemos filhos do diabo. João 8, versos 44 e 45. É somente isso. Talvez você precise começar uma luta com Deus e dizer: Senhor, que o Teu Espírito produza esse fruto na minha vida. Andai no Espírito. A principal tentação para a mentira é nos livrarmos de constrangimentos imediatos. É justificar um atraso, justificar um esquecimento, justificar uma falha, explicar uma situação embaraçosa, e aí vem a mentira. Por quê? Porque a mentira ela tem essa utilidade, ela nos livra de constrangimentos imediatos, mas a longo prazo a mentira é destruidora. O mundo entrou nessa história de pecado, essa tragédia universal, sabe por causa de quê? De uma mentira. Lá com Eva no jardim, é verdade que Deus disse isso? Não, o que Deus disse não foi bem assim. A mentira. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Será que tem alguém aqui construindo algum aspecto da sua vida em cima de uma mentira? Será que tem alguém aqui que está convivendo com uma mentira? Já passou da hora de você encontrar a liberdade pelo poder de Deus. Abrir o seu coração, confessar o seu erro. A Deus aquilo que envolve o seu relacionamento com Deus, e as pessoas aquilo que envolve o seu relacionamento com as pessoas. Liberte-se. E a única coisa que pode nos libertar é a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então eu falei aqui estou falando sobre fidelidade, o fruto do Espírito. Fidelidade para com as pessoas, que envolve lealdade nos relacionamentos, envolve honestidade e envolve veracidade. E finalmente, eu quero apenas, não vou nem comentar muito, creio que seja desnecessário. Eu quero finalizar lembrando ou mencionando a outra dimensão da fidelidade como fruto do Espírito. A primeira, no relacionamento com as pessoas, fidelidade para com as pessoas. A outra dimensão, fidelidade para com Deus. Fidelidade para com Deus. Nós nos acostumamos a associar a palavra fidelidade para com Deus a questões financeiras, né? Dízimos, ofertas. Mas isso é muito pouco, não é só isso. É muito mais do que isso. Fidelidade para com Deus, eu definiria de duas formas. Primeira, atender aos ditames da consciência. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Quando você não atende aos ditames da sua consciência. Quando você sabe o que é certo e errado, e você opta pelo errado, consciente disso, e permanece no erro, de forma consciente. Por favor, não se distraia. Fidelidade para com Deus significa atender à voz da sua consciência. A consciência sensibilizada, tocada, dirigida pelo Espírito Santo. E em segundo lugar, a expressão máxima da fidelidade para com Deus: fazer a vontade de Deus, custe o que custar. Você está disposto a isso? Porque às vezes fazer a vontade de Deus não é fácil. Às vezes fazer a vontade de Deus envolve perdas. Sim ou não? Quantos aqui já perderam relacionamentos importantes? Quantos aqui já perderam emprego para fazer a vontade de Deus?
Quantos aqui já perderam posições? Quantos aqui já perderam status? Quantos aqui já perderam até o respeito de algumas pessoas? Porque preferiram fazer a vontade de Deus? Quantos aqui já tiveram prejuízos financeiros? Porque a sua vida material não estava dentro dos trilhos da vontade de Deus e você resolveu mudar e você abriu mão disso. É verdade, fazer a vontade de Deus às vezes envolve perdas, e às vezes perdas muito grandes. Para Abraão, Deus disse: Abraão, vai e sacrifica o teu filho, teu único filho a quem tu amas. Duvido que alguém aqui tenha sido convidado a uma perda maior do que essa. Mas Abraão se torna um exemplo. Ele vai e obedece a Deus. Deus o livrou no último momento, ele não precisou sacrificar o filho, mas no seu coração ele sacrificou. Estava plenamente disposto a fazer a vontade de Deus, custasse o que custasse. Os 3 hebreus, lembram da história? Os instrumentos vão tocar e todos devem se ajoelhar diante do rei, diante da estátua do rei. Todos se ajoelharam, 3 permaneceram em pé. Foram chamados: olha, vamos dar mais uma chance, ajoelhem. O que foi que eles disseram? Nós não vamos nos ajoelhar. Mas vocês vão ser queimados, vão para a fornalha. Nós tememos a um Deus, e esse Deus pode nos livrar do fogo. Mas não é só isso. Saiba de uma coisa, rei: mesmo que Ele não nos livre, nós não vamos trair o nosso Deus. Sabe o que é isso? Fidelidade. Fidelidade. Quero convidar a Regina para cantar um hino. E quero terminar fazendo o desafio. Fazendo o desafio. Existe alguém aqui esta noite que precisa tomar uma decisão ao lado de Deus e resolver alguma dessas questões ou algumas dessas questões mencionadas no sermão de hoje? Seja questão de infidelidade conjugal, infidelidade no namoro, deslealdade nos relacionamentos. Você precisa resolver alguma situação dessas na sua vida? Será que tem alguém aqui que está convivendo com uma mentira? Ou está tentando construir a sua vida? Ou quem sabe tem construído aspectos da sua vida baseados em uma mentira? Até quando você vai conviver com isso? Ah, pastor, mas agora não dá mais para corrigir, pastor. Pois eu quero dizer para você: dá para corrigir pelo poder de Deus. É fruto do Espírito. Se você não pode, se você não consegue, se você não tem coragem, caia diante de Deus e diga: Senhor, produz esse fruto na minha vida e me ajuda a me libertar disso. É uma mentira? É um comportamento desonesto? Ou é o fruto de algum comportamento desonesto no passado que deixou algum fruto do qual você desfruta até hoje? Resolva essa questão. Resolva. O que Deus oferece para você é muito mais do que isso. Deus oferece a eternidade para você. Você vai perder a eternidade por causa disso. Esteja disposto a sofrer a vergonha, a humilhação que seja necessário para resolver isso agora. E você pode saber de uma coisa: Deus vai lhe dar a liberdade. Ainda que você tenha prejuízos, ainda que você tenha perdas aqui nesse mundo, você estará ganhando o quê? Muito mais. Quantos gostariam de se unir a mim nesta noite e dizer assim: Senhor Deus, eu preciso resolver esse assunto na minha vida, me ajuda. Durante essa canção, você é convidado a assumir esse compromisso diante de Deus, de pelo menos começar uma luta com Deus em oração hoje, para que o Espírito produza esse fruto na sua vida. Se você quer assumir esse compromisso durante a canção, fique em pé e já comece a lutar com Deus. Paro para pensar nos desafios desse meu viver. Paro para ouvir o que
a voz de Deus quer me dizer. São tantas as pressões que tenho que enfrentar, mas bem acima delas sei que está meu Pai. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Posso triunfar, conheço alguém que já venceu por mim. Posso me apegar à forte mão de um Deus tão grande assim. Em meio à provação, começo a louvar, e seu poder do alto vem me alcançar. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Deus poderoso, Pai tão grandioso, envie em meu auxílio teu anjo mais poderoso. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande, ao amor tão grande, ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Vamos orar. Santo Deus, ajuda-nos, Senhor, a andar no Espírito. Se há alguém aqui, Senhor, que tem sido aprisionado pela infidelidade para com as pessoas ou para contigo, se há alguém aqui, Senhor, que está com a sua alma presa por uma mentira, por um ato de desonestidade, por um gesto de deslealdade, se há alguém aqui, Senhor, está desfrutando do produto de algo cuja origem não teve a tua aprovação, por favor, Senhor, ajuda essa pessoa a tomar a única decisão sábia,
que é a decisão de resolver esse assunto. Começando com a confissão, confessar a Ti e, se necessário, confessar as pessoas envolvidas. Ajuda essa pessoa, Senhor, e dá sabedoria, dá força para, quem sabe, se for o caso, suportar a vergonha, a humilhação, a perda, o prejuízo. Mas, sobretudo, Senhor, traz a esse coração a verdadeira liberdade. Senhor, se há alguém aqui que precisa tomar essa decisão e ainda não está tendo coragem, por favor, Senhor, incomoda essa pessoa. Tira-lhe a paz, tira-lhe o sono, se for necessário, a fim de que o Teu Espírito prevaleça na vida dessa pessoa. Dá-nos, Senhor, esse fruto do Espírito, fidelidade, em nome de Jesus. Amém. Amém.